Fala galera, tudo bem? Aqui é o Professor Alisson, este é o canal Professor Alisson Língua Portuguesa. Estamos hoje aqui para fazer a correção do PET, Programa de Ensino Tutorado do 8º ano, o PET volume 3, semana 1. Fala galera, vamos fazer hoje então essa correção aqui do plano de estudo tutorado do 8º ano do PET volume 3 aí do estado de Minas Gerais, beleza? Vamos acompanhar aqui. Essa primeira semana, conforme está no sumário, ela trata sobre a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Então, vamos lá. Vamos lá pessoal, acompanha aí comigo. Bem, nós temos então aqui o primeiro texto e a primeira atividade é muito simples. É fazer a leitura deste texto, tá? Então, vamos juntos fazer essa leitura aqui. Leia comigo aí, galera. Vamos acompanhar isso aqui. Dezenas de pinguins são encontrados mortos em praias de Florianópolis. No total, 70 animais morreram, sendo que a causa mais provável é asfixia, afogamento. Uma ave foi resgatada com vida e levada para a reabilitação. Vamos lá. 70 pinguins de Magalhães foram encontrados mortos e um ainda vivo entre as praias do Santinho, em Moçambique, em Florianópolis, no sábado 27. As aves passam por necrópsia neste domingo 28, mas a causa provável da morte é asfixia, afogamento, informou a Associação R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, PMPBS. As aves apresentavam marcas nas nadadeiras que sugerem interação com instrumentos de pesca, disse a R3 Animal. Na praia do Moçambique foram encontrados 59 pinguins mortos e um que estava vivo. Na praia do Santinho foram 11 aves mortas, uma delas com um pedaço de rede de pesca preso ao corpo. Os animais foram resgatados pela associação. O sobrevivente foi encaminhado para a reabilitação e os mortos para a necrópsia no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, CEPRAM R3 Animal, no Parque Estadual do Rio Vermelho, na capital catarinense. Acompanhe aí. Segundo a médica veterinária Janaína Rocha Lourenço, as análises mostram que os pinguins podem ter ficado presos em itens de pescaria, porque foram detectados apteria em aletas, falhas de penas nos membros torácicos, congestão generalizada e miopatia de captura, alterações fisiológicas desencadeadas no corpo por terem ficado tentando se soltar por bastante tempo. Por serem aves, os pinguins estão sujeitos a morrerem afogados. Conforme a R3 Animal, a chamada captura incidental é uma das grandes causas de mortes de animais marinhos. Ainda que não sejam alvo de pescaria, eles acabam capturados e morrem. Nesta época do ano é comum a chegada de pinguins no litoral catarinense porque é o período de migração das aves vindas da Patagônia, informou o projeto de monitoramento. Então essa informação está disponível aí, olha, no site do G1, tá? g1.globo.com, né? Essa notícia aí sobre o que aconteceu com os pinguins em Florianópolis. E essa notícia foi acessada, olha só a data, em 28 de 6 de 2020. Essa é a data que acessaram essa notícia lá no site do G1 e colocaram aí no PET para a gente, tá bom? Cuidado para não fazer confusão sobre essa questão aí de datas, tá bom, pessoal? E a primeira pergunta que tem é o seguinte: que fato está sendo noticiado, né, pessoal? E essa é muito tranquila. O fato noticiado é a morte de 70 pinguins em Florianópolis, Santa Catarina, né? Sem muita dificuldade. Vamos para a letra B. Em que local o fato noticiado ocorreu? Bem, pessoal, o fato noticiado ocorreu, aí como nós podemos observar pela leitura do texto, entre as praias de Santinho e Moçambique, né, que são regiões pertencentes a Florianópolis, Santa Catarina. Eu destaquei aqui que elas pertencem a Florianópolis, tá, pessoal? Para que não haja confusão, porque existe um país chamado Moçambique. Mas não é disso que nós estamos falando aqui agora. Estamos falando de uma região, de uma praia, né, que existe aí nessa região, com esse nome, tá? Moçambique.
Então, tranquilo também, né, pessoal? Sem muita dificuldade. Vamos lá para a letra C. O que motivou o acontecimento dos fatos noticiados? E eu coloquei o seguinte aí, pessoal, porque, veja bem, pela leitura do texto, o que se percebe é que provavelmente houve pescaria, né? E por meio dessas pescarias, os pinguins ficaram machucados, tá? E por conta disso, eles acabaram sofrendo afogamento e morreram aí por asfixia, tá? Então, uma resposta que ficaria legal aí, tem várias maneiras de responder isso, mas é o seguinte, provavelmente, pessoal, conforme sugere o texto aí, os pinguins foram capturados acidentalmente e sofreram danos diversos, tá? Que danos foram esses? Aí foram falhas de penas nos membros torácicos, congestão generalizada e alterações fisiológicas, tá? Que foram, e por qual motivo? Elas foram desencadeadas por eles terem ficado muito tempo lá tentando se soltar, né? E acabaram, então, se machucando e acabaram, então, tendo todo esse problema aí, tá bom, pessoal? Letra D. Qual a linguagem utilizada na notícia? Ora, essa é muito tranquila também. A linguagem utilizada na notícia é a linguagem, foi utilizada uma linguagem de acordo com a norma padrão, tá, pessoal? Então, lembrando aí que a norma padrão é uma das variedades da nossa língua, é aquela variedade de prestígio, como dizem alguns linguistas, né? É aquela variedade ao qual nós vamos à escola para aprender, não é verdade? Muitas pessoas não gostam mais de usar esse termo, certo e errado, mas a verdade é que a norma padrão é aquela que é utilizada nas situações oficiais, né? É aquela que você vai para a escola para aprender, é uma norma de prestígio, sim, tá? E as notícias, em sua maioria, vão utilizar a norma padrão, tá? É verdade que alguns jornais hoje são muito espontâneos e outros um tanto sensacionalistas e que, principalmente na televisão ou ainda até na rádio, e haverá uma certa descontração daquele repórter ao anunciar determinadas notícias, e algumas notícias elas podem vir mais soltas, de maneira mais informal, com uma linguagem mais coloquial, isso pode acontecer também. Beleza, galera? Mas a notícia em geral, ela utiliza a norma padrão. Qual a relevância desse tipo de notícia e por quê? Ora, pessoal, esse tipo de notícia tem, em primeiro lugar, uma notícia deve ter relevância para ser noticiada, beleza? Isso é uma das características da notícia. Qual é a relevância desse tipo de notícia? Ora, pessoal, esse tipo de notícia serve para alertar uma comunidade, para alertar comunidades, para pressionar muitas vezes entidades governamentais, para divulgar até um trabalho que é feito por determinada entidade, tá? Então a relevância dessa notícia, de uma maneira geral, é alertar as pessoas e as autoridades competentes, tá? E esse alerta é muito importante por diversos motivos, porque ele visa que essas coisas voltem a acontecer, seja por meio de provocar a autoridade ou de chamar a atenção da população como um todo, tá bom? Então é por aí o caminho. Vamos lá. Agora vamos para a questão de número 2. Leia os textos a seguir e responda. Olha só que interessante. Nós temos aqui 2 textos jornalísticos, tá? E os 2 falando sobre o mesmo assunto. Então vamos ver aqui como é que o PET explorou isso aqui, tá bom, galera? O primeiro texto é o seguinte: e a tragédia da dengue continua. Cristiane Bonfim, da agência Einstein, 12/3/2020, 14h38. Vou fazer a leitura aqui. Acompanhe aí comigo, por favor. Na casa da aposentada Mercedes dos Anjos Santos, de 85 anos, os vasos floridos dispostos harmoniosamente sempre chamaram a atenção de quem passava na rua. Mas os números de casos de dengue noticiados com frequência nos jornais, ano após ano, fizeram com que os pratos saíssem de cena. Para não virarem criadouro do mosquito listrado, explica a aposentada, moradora de São Paulo. Para ter uma ideia da extensão do problema, entre janeiro e 31 de dezembro de 2019, dados mais atualizados do Ministério da Saúde, foram notificados 1.544.987 casos prováveis de dengue. O número é 488% maior que o registrado em 2018. Só no estado de São Paulo, onde mora a aposentada, foram 444.593 casos prováveis, tudo bem? Então essa é a primeira notícia. Vamos ver a notícia ao lado, a notícia número 2, que diz o seguinte aí: Brasil ultrapassa 500 mil casos de dengue no ano e doença já matou 181 pessoas.
outras 201 mortes estão sendo investigadas. Então vamos ver aí, pessoal, o que fala o texto? Acompanhe aí comigo também. O Brasil já registrou mais de 525 mil casos prováveis de dengue e 181 mortes em decorrência da doença em 2020. Os números foram divulgados nesta sexta-feira 10 pelo Ministério da Saúde e abrangem as 14 primeiras semanas do ano, ou seja, vão até o último sábado 4. Também foram registrados 15.051 casos e 3 mortes por chikungunya e 2.054 casos de zika. As duas doenças, assim como a dengue, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a pasta, até a 10ª semana do ano, o ritmo de crescimento de casos foi superior ao observado em 2019. De lá para cá, houve diminuição, mas, de acordo com o próprio boletim do Ministério, os casos ainda estão em processo de atualização, ou seja, os números, em especial das últimas semanas, são preliminares e ainda podem aumentar. Das amostras analisadas, a dengue tipo 2 foi a mais comum. Temos então aí duas notícias. Esta primeira, como podemos observar logo aqui embaixo, ela está disponível no site da UOL e foi acessada aí no dia 26, tá, pessoal? E a outra notícia está disponível no site da IG, do IG, tá? Então são duas agências de notícias diferentes. Qual é o assunto tratado nas notícias? É o crescente número de casos de dengue no Brasil. O assunto é o mesmo. Os dois estão alertando, estão chamando atenção para o crescimento de casos de dengue no Brasil. Agora, olha a letra B. Qual o objetivo principal das notícias? Também, em ambos os casos, é informar sobre o número crescente de casos de dengue, né? E alertar também, de certa forma, a população sobre os cuidados que devem existir. Tudo bem que isso é de secundário. O verdadeiro motivo aqui é alertar sobre o crescimento da dengue, tá, pessoal? E, consequentemente, acaba também alertando a população sobre os cuidados, tá? Quando o texto 1 começa falando lá sobre o prato que foi retirado, por exemplo, nós podemos observar essa preocupação também com os cuidados. Qual a semelhança entre elas? Bem, ambas as notícias, elas tratam sobre a dengue, claro, né? Tratam sobre o crescimento de casos, trazem dados estatísticos, tá? Estabelecem determinadas comparações, então elas têm muitas semelhanças e a principal semelhança entre elas é que elas possuem uma característica própria do gênero notícia, ou seja, possuem uma lead, possuem um corpo de um texto, tá bom? Então, elas se enquadram dentro deste gênero textual. Então, uma resposta aí pode ser essa. Ambas as notícias tratam sobre dengue, trazem dados estatísticos, estabelecem comparações, etc. Tudo bem? Pessoal, letra D. Qual das duas notícias transmitem mais confiabilidade e por quê? Aí essa pergunta é interessante, porque eu, particularmente, a minha opinião, as duas notícias, elas trazem credibilidade, tá, pessoal? E você tem espaço aí para dar a sua opinião e argumentar. Quando ele pergunta aí qual das duas notícias transmite mais confiabilidade, você tem liberdade aí para você dizer qual você acha que tem, desde que você diga o porquê, tá bom? E na minha opinião, as duas transmitem dados estatísticos, as duas são utilizadas por agências de notícias conhecidas, tá? Se formos checar os fatos, vamos ver que esses fatos são verdadeiros, que esses organismos que são citados trouxeram essas informações. No entanto, nós podemos sim, já que estamos fazendo comparação de um texto com outro, perceber que o texto 2 ele possui uma confiabilidade mais sustentável, vamos dizer assim. Porque o texto 1 dá uma certa margem para subjetividade. Tá bom, pessoal? A partir do momento que o repórter, o jornalista, ao escrever essa notícia, ele usa o caso de uma senhora aposentada, a dona Mercedes dos Anjos, que nós não conhecemos, só sabemos que ela é da região de São Paulo, mas não sabemos exatamente mais detalhes sobre ela, fica uma certa subjetividade. Além disso, ele entra contando essa característica, essa experiência dela, contando esse caso dela, né? Então, observe que a outra é mais objetiva, ela é mais direta, ela é mais clara, ela vai direto ao ponto, ela vai direto ao assunto, sem ficar utilizando, por exemplo, essas informações mais subjetivas. Então, é mais fácil, se for para dizer que alguma tem mais confiabilidade, na minha opinião, é muito mais fácil você sustentar que a número 2, aí, o texto 2, tem mais confiabilidade.
mas eu particularmente vejo confiabilidade nas duas, tá? Para mim, o fato da notícia 1 ter começado de outra maneira não quebra a sua confiabilidade, mas deixa o texto um pouco menos formal e até mais agradável em sua leitura. Eu penso assim e assim eu justificaria, tudo bem? Mas fica aí para você, aluno, ver o que você acha. O que você acha? Diz aí, aproveita aí, se você está assistindo essa aula, me diz o seguinte, o que você achou sobre essa questão? Você conseguiu perceber aí se tem mais confiabilidade em uma ou em outra? O que você pensa? Coloca aí para mim, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima. Ah, beleza. Então agora acabou essa questão aí, não é isso? E nós vamos agora passar para a questão número 3, que é para ler os textos abaixo. É o caso aí da Maísa, olha aí, ó. Vamos ver, Maísa desabafa no Twitter e critica a maneira sensacionalista que a mídia utiliza para informar. Então vamos ler esse texto aqui e tratar sobre esse assunto. Então vamos lá, pessoal. Maísa desabafa no Twitter e critica a maneira sensacionalista que a mídia utiliza para informar. Meu aluno, olha só, se você não sabe, a mídia sensacionalista é aquela mídia que se preocupa em causar sensação na galera. Ela quer logo trazer o pânico, o terror, então, se não for assim, ela quer trazer o escândalo. Ela quer vender, galera. A verdade é essa, a mídia sensacionalista, o que ela quer é vender. É nada mais, nada menos que isso. Ela quer chamar a tua atenção de alguma maneira. Então ela tem uma informação lá, ela vai colocar aquela informação de uma maneira escancarada, para você chegar lá, olhar e falar, caraca, velho, que é isso? Essa é a ideia deles, tá bom? É isso mesmo, nós temos que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Mas vamos ver aqui esse texto. Olha o que está dito aqui. Não é de hoje que alguns famosos reclamam sobre a maneira sensacionalista que alguns veículos utilizam para informar. Mesmo que muitos não inventem notícias, há muitas vezes um exagero que incomoda, e muitas vezes esse recurso é utilizado para chamar a atenção mesmo. Recentemente, foi a vez de Maísa sofrer com esse sensacionalismo. Chateada com a situação, a apresentadora resolveu reclamar no Twitter. Vamos ver aqui o Twitter dela, galera. Olha aí, o Twitter dela tá falando o seguinte, olha aí a Maísa dizendo: o que eu tuito, aí como a mídia quer que vocês leiam a notícia e o que eu recebo em troca. Aí aparece essas três embaixo realidades. Olha lá, o que eu tuito. Não aguento mais nem ter voz nessa casa. Ah, eu quero ver Harry Potter e ele quer ver Todo Mundo Odeia o Chris, sendo que eu já vi 4 episódios com eles esses dias e mesmo assim eles não querem nem ver a Pedra Filosofal, pelo menos, né? E aparecem os emojizinhos aí chorando, né? E beleza. Olha como a cara se publica. Maísa Silva desabafa sobre relação com a família em casa. Não tenho voz. Maísa desabafa sobre a relação com a família em casa em suas redes sociais. E aí, galera, observe o que a revista fez. A Maísa foi lá e, de uma maneira... algo assim do seu cotidiano, algo simplório, algo que não deveria gerar notícia, certo, pessoal? Porque nós não sabemos nem exatamente qual o tom, se ela foi brincando, se não havia nenhum tom de seriedade, né? Pelo que a gente pode perceber, observando aqui o que ela publicou nas redes sociais. E aí, a revista, de maneira sensacionalista, transforma aquilo numa notícia, dá relevância para um assunto irrelevante. Não é verdade, pessoal? E aí isso, então, passa a ser visto de outra maneira pelo público. E isso, então, essa distorção, essa manipulação que é feita, muitas vezes, para poder chamar mesmo a atenção do público, ela pode gerar uma distorção na leitura. Ela tira do contexto, e sem um contexto, o leitor acaba sendo induzido a reações, muitas vezes, enérgicas, muitas vezes equivocadas. Vamos ver aqui? Observe qual foi a reação dos leitores. Um disse assim: Maísa, na Bíblia está escrito: vós filhos sejam obedientes aos vossos pais, para que seus dias se prolonguem na terra. Logo em seguida está: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, Maísa, pai é pai, ok? Beleza. Essa informação aí que esse leitor colocou é uma informação que de fato existe nas escrituras, né? Eu particularmente sou um grande admirador das escrituras sagradas. Para mim é o maior livro de todos. Para mim é a minha regra de fé e prática. No entanto, observem vocês que nesse caso aqui, o que a revista fez? Como ela pegou essa notícia dada de maneira aleatória pela Maísa, e transformou isso numa notícia, acabou gerando crítica das pessoas como se isso fosse um grande problema que ela estivesse expressando na vida dela.
E aí a pessoa então deu a sua opinião aqui utilizando as escrituras, né? Ou seja, dando-nos a impressão de que ela levou com muita seriedade esse assunto, um assunto que não havia seriedade alguma aqui nesse momento, tá? Então, observe, eu até concordo com o que está escrito aqui, concordo 100%, porque o que está nas escrituras eu concordo com o que está lá, mas está fora de contexto, tá bom, pessoal? Porque aqui, na verdade, não houve um objetivo da Maísa em desonrar os seus pais, ou ainda não houve de ser insubmissa, tá? E nem dos seus pais de provocarem a ira de seus filhos. Não foi isso aqui, tá bom, pessoal? Então, mas o leitor foi levado a isso, tá? Então, às vezes, o leitor, por falta de cuidado, de hábito de leitura, ou muitas vezes de percepção crítica, eles podem cometer, então, essas falhas, tá? Um outro leitor aqui, aí esse foi bem abusado, né? Esse aqui não mediu suas palavras, esse aqui não teve dó, esse aqui gosta mesmo da bagunça, barraqueiro, esse aqui foi barraqueiro. Desculpa aí, galera, mas tem uma galera que é barraqueira. Olha aqui, ó. Pirralha, não sabe nada, sempre teve tudo, nunca passou por dificuldades, ainda quer ter voz ativa, sinal de que não recebeu educação. Esse aqui escancarou. Galera, existe muito isso na internet, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Observe aí a ira que ficou o leitor, né? Com uma coisa tão trivial, tão banal, né? Porque, na verdade, isso foi... a mídia sensacionalista tem esse poder, tá, pessoal? Ela influencia, principalmente pessoas que são facilmente influenciáveis. Então, muito cuidado aí com esse tipo de coisa. É muito interessante a gente observar isso. Numa época hoje que nós observamos o poder da mídia influenciando tantas coisas, tá, galera? Isso é tão forte, pessoal. Observe, faça um teste. Olha, pegue principalmente se for assunto de política, pegue dois noticiários com linhas editoriais diferenciadas. Por exemplo, pega lá a Rede Globo e pega lá a Record. E veja a mesma notícia, e veja como elas são transmitidas de maneiras totalmente diferentes dentro de um cenário político. O fato é noticiado muitas vezes, mas a interpretação desse fato é muito diferente. Tá? Então fique atento a isso. Sempre que você ouvir, não vá logo acreditando no que a imprensa fale. Pegue uma opinião, pegue a outra e tenha o seu ponto de vista, tá bom, meu aluno? É isso que eu te aconselho a fazer. Vamos lá para as questões, que é o que nos interessa nesse momento aqui. O que foi noticiado nesse texto? Olha, o desabafo de Maísa quanto à maneira inconveniente que a mídia sensacionalista usa para informar. Então tá faltando aqui o D, tá, pessoal? Tá aí o desabafo E. Por algum motivo aqui, na hora que foi editar, houve uns erros aí na hora de edição aqui, esse é um deles aqui, tá bom, pessoal? Então, você arruma aí, o desabafo de Maísa, beleza? Vamos lá para a letra B. A revista Caras teve uma atitude ética em relação à publicação Não Tenho Voz? Por quê? Você acha que a revista foi ética, galera? Me responde aí o que você acha. Letra B. Você acha que a revista foi ética? Vamos discutir um pouco sobre isso. Pessoal, quando a gente pensa em ética, nós estamos pensando numa reunião de normas de valor moral, tá? Que é presente ou numa pessoa, ou é presente num grupo social, ou numa instituição. Então eu pergunto para vocês acham que houve ética na revista? Ou seja, houve uma preocupação com o valor moral, com a preservação, no caso da verdade, de contar de fato a verdade? Houve uma preocupação com a intimidade do caso aí da Maísa, ou ainda com a impressão que os leitores teriam? Houve algum tipo de preocupação assim? Ou não houve nada disso? Ou será que houve uma preocupação foi com a venda do produto? Ora, vender o produto não tem nada de mal, isso é muito importante, as revistas vivem disso, isso é que tem que ser feito, mas alguns excessos demonstram falta de ética. Então, a minha opinião, não foi ética, pessoal. A revista não demonstrou compromisso com a informação verdadeira, mas aparentemente desejou, acima de tudo, ocasionar a sensação, o escândalo. Fica a impressão de que a revista estava mais interessada em vender do que informar, tá? Pois retirou uma frase banal, uma frase trivial de um contexto e transformou em manchete, e isso induziu os leitores a julgamentos exacerbados, calorosos, como nós vimos aí. Tudo bem? Vamos lá para a letra C. Qual deveria ser o papel dos veículos de comunicação ao noticiar os fatos? Bem, pessoal, os veículos de comunicação deveriam estar primeiramente preocupados em transmitir a verdade dos fatos, tá bom? E tentar manter uma posição isenta, tanto quanto for possível.
tá, pessoal? Preocupada com a verdade, preocupada com a ética, preocupada com a integridade, preocupado em não fazer manipulações. Deveria ser assim, mas não é assim na prática. Tá bom, galera? Não é assim. Não pense que existe algo isento. Não existe, galera. 100% isento, isso não existe em lugar nenhum. Tá bom? Então é isso aí, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Então fica aí a resposta que eu coloquei. O papel dos veículos de comunicação ao noticiar os fatos deveria ser transmitir notícias relevantes, com ética, integridade e sem manipulações, preocupada antes com a verdade dos fatos do que com as vendas, né? Não é que eu tô falando que não tem que se preocupar com venda. Tem, pô, o cara vive disso. Mas com integridade, com sinceridade, com verdade, ou pelo menos, se for para tomar um posicionamento, com posicionamento crítico, mas de maneira clara. Beleza, galera? É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de fazer os seus comentários. Isso é muito importante. E até a próxima, pessoal. Valeu, falou!